havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém? Amém. Mas aqui a gente pode ver que Deus, ele rejeitou, né, Saul. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que Saul não obedeceu a Deus, né? Deus pediu para ele ir até uma cidade e destruí-la. E chegando lá, ele poupou o rei, Agabe, e as melhores ovelhas, né, que tinham lá na cidade. Só que Deus falou para ele que era para ele matar a cidade inteira, não era para ele poupar ninguém, era para matar crianças, mulheres, ovelhas, o rei. E Deus falou a Samuel, a qual que rejeitou ele como rei, e que já tinha visto homem segundo o seu coração, né? Que a gente pode também ver mais adiante que esse homem era Davi, né? Que ali estava apenas apacentando as ovelhas, né? E eu ouvia muito dizer, né, nas pregações, em oportunidades que o pessoal ganhava, que o Senhor nos amou desde o ventre da nossa mãe, né? Só que eu lendo a palavra de Deus, eu cheguei a uma conclusão que Deus nos ama bem antes do ventre da nossa mãe, né? Porque ali, enquanto Saul, ele reinou durante, se eu não me engano, 40 anos, né? E quando Deus falou isso para Samuel, Davi não tinha nem nascido. Porque se você for ler a palavra, quando Davi começou a reinar, Davi tinha 30 anos, né? E se eu não me engano, Deus rejeitou Saul tinha 2 anos de reinados, né? Então, Deus nos ama bem antes do ventre da nossa mãe. A gente pode até tentar correr da palavra de Deus, do que Deus quer sobre as nossas vidas, mas o que Deus preparou a gente não consegue mudar. Deus vai agir, vai fazer da maneira dele, no querer dele, e a gente vai fazer a vontade dele. E se a gente correr e não fizer, Deus nos recolhe. O plano de Deus tem que ser cumprido, como foi cumprido na vida de Davi, né? E ali Saul reinou durante 40, mesmo rejeitado por Deus, Saul ainda reinou 40 anos, 39 anos depois da rejeição dele, né? E a gente vê durante ali o reinado dele que não foi lá essas coisas e tal, mas Deus, quando ele separa, ele separa. Ele mandou Samuel até a casa de Jessé. E Jessé tinha 8 filhos, se não me engano, 7 filhos, né, contando com Davi. E chegando à casa de Jessé, ele se iludiu, vamos dizer assim, no palavreado de hoje, com beleza, com aparência, com as vestes. E se a gente for ver, Deus não vê vestes, Deus não vê caráter, Deus não vê beleza, né? Deus, ele vê o interior, né? Deus já tinha falado que viu um homem segundo ao seu coração. Deus vê o nosso interior, ele não vê nada por fora, né? Ele vê aquilo a qual a gente tem a oferecer de dentro do nosso coração a Ele, o que a gente vai fazer dos nossos corações. Que era o que Davi fazia. Davi apacentava as ovelhas de coração. Davi gostava, ele tocava a harpa, ele fazia de coração, e Deus via a bondade em Davi. É isso que a gente tem que ver hoje. A gente tem que vir fazer a vontade e o querer de Deus nos nossos corações, não só para, vamos dizer, eu vou lá porque o pastor vai sentir minha falta, vai ficar me ligando. Mas o irmão vai ficar me ligando. Não, a gente tem que estar aqui pelo querer, pela vontade própria nossa, do fundo dos nossos corações. Quando a gente vem aqui para louvar, ou uma oportunidade que a gente vê de coração aberto, porque Deus brada aos vossos corações. Isso, a palavra é uma palavra de 2 gumes, né? Ela vem para mim, como vai para vocês. Primeiramente, ela vem para mim. Eu venho ali uma semana estudando e querendo entender o que Deus estava querendo dizer. Mas Deus, eu não entendo, eu não compreendo. E Deus, eu tentava correr, ia para outra. Eu fui para Samuel, fui para Isaac, falei, não, Deus, eu não quero pregar sobre isso. E Deus, eu ia para lá, Deus voltava aqui. Eu ia para lá, Deus voltava para cá. Eu falava, tá bom, Senhor. Tanto que eu mandei um vídeo para a Kimberly ontem. Eu estava com a Bíblia, o caderno, os 2 computadores da empresa abertos, e pesquisando e estudando. Eu falava, Deus, mas o que o Senhor quer dizer à igreja? E que Deus pede para nós é que a gente adore de fundo dos nossos corações.
Que a gente venha ser como Davi. Oh, Jesus. Que a gente venha olhar para Deus como Davi olhava, né? Davi, ele fez a vontade de Deus, fez o querer de Deus, né? E Saul não. Saul, ele ganhou o reinado e ele achou que ele tinha poder. A gente, quando ganha uma unção, a gente tem que usar ela conforme Deus quer que a gente, não da nossa maneira. Muitas das vezes eu já vi que pastor sobe no altar, ele quer se glorificar, ele quer brilhar, né? E não é isso que Deus quer. Quando a gente sobe aqui, que Deus brilhe, a gente tem que fazer que o nome de Deus brilhe, né? Para que Deus possa agradar o coração de quem está ouvindo a palavra de Deus, para quem vai ouvir aquilo. E muitas das vezes a gente sobe aqui e quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer o nosso querer. Ah, Deus quer que eu vou ler Samuel. Ah, não, mas eu vou ler lá em Jonas, porque eu sei, eu conheço a história de Jonas. E sobre Jonas eu vou falar melhor. Muita gente não quer pregar a correção. Muita gente corre da correção. E infelizmente não, irmãos. Desculpa a palavra, mas Deus me usa muito na correção. Aleluia. Se eu pegar minhas pregações antigas, é só correção. Tanto que aqui me fala assim, você não cansa de pregar correção? Pô, mas é o que Deus quer. Aleluia. É o que Deus preparou para mim. Eu não queria pregar a palavra, eu não queria trazer a palavra quando eu entrei para a igreja. Eu queria tocar, eu queria louvar. Eu falo, era o que eu sonhava pra mim. Quando eu via os rapazes tocando lá na frente da igreja, eu falava, um dia eu tô ali. Só que não era isso que Deus queria pra mim. Oh, Jesus, aleluia. Desde a primeira pessoa que me entregou um recado, falou que eu seria pregador da palavra, que eu levaria a palavra. E eu não queria aceitar aquilo pra mim. Só que é o que eu falei, quando Deus tem um propósito, esse propósito se cumpre. Porque eu comecei a ler a palavra, eu lia e já entendia. Quem me fala assim, como é que você entende? Você lê e você já interpreta, você já consegue entender a palavra. Não são tudo que eu vou conseguir entender de primeira, mas muitas das coisas que eu leio, o Senhor me responde na hora. O Senhor já me traz aquilo. E eu vou aprofundo e muitas das vezes eu não acho aquilo que eu procuro. Quando eu vou ler na palavra, eu acho lá na frente. E aquilo que Deus tem para nós hoje em dia, assim, é grande. Muitas das vezes a gente quer sonhar pequeno, né? A gente quer fazer do nosso jeito, do nosso querer. Ah, eu vou comprar um copo d'água, aí Deus quer dar uma caixa de água pra gente, né? Mas a gente está de olho no copo. A gente tem que olhar para cima, né? A gente tem que olhar para Deus. Falar, Deus, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer fazer? Como é que eu vou fazer? Aonde o Senhor quer me levar? A gente tem que perguntar. Deus responde. Que nem a irmã Margarida falou, Ele vai responder no louvor. Ele vai responder numa oportunidade que o irmão lê uma palavra, Ele te responde. Então que a gente venha fixar nossa mente mais dentro da igreja. Quando a gente estiver na igreja, quando a gente estiver lendo a palavra, a gente firma nossos pensamentos em Deus, porque a resposta vem. A resposta vem. Eu costumo falar que Deus me responde muitas das vezes de imediato, como já aconteceu muitas das vezes. E eu duvidava muito. Eu era muito duvidoso da igreja. Eu não queria vir para a igreja. Então Deus começou a me usar de uma forma que nem eu acreditei. Nem eu acredito até hoje. A primeira vez que eu falei em línguas foi dentro da casa da minha mãe. Livrar a tia minha de morte. Então eu fiquei sem entender. Eu olhava para a Bíblia e Deus falava, abre a Bíblia. Dá para aqui abrir a Bíblia. E eu, não, e tentando correr. Comecei a levantar, comecei a andar de um lado para o outro dentro da casa da minha mãe. E eu não entendi o que Deus queria fazer naquele momento. Só que muitas das vezes a gente não tem que entender o querer de Deus. A gente tem que viver o querer de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Como eu posso falar, é surreal o que Deus faz sobre as nossas vidas quando a gente faz o querer de Deus, né? Porque quando eu resolvi aceitar o querer de Deus sobre a minha vida, o que Deus fez foi, pra mim, foi que eu nunca sonhei, como se dizer assim, porque Deus revelou o chassi do meu carro. É uma coisa impossível de se fazer, e até hoje eu me emociono em contar esse testemunho. Deus falou que ia me dar um carro em 3 meses. Deus me deu um carro. Deus falou que eu casaria em 3 meses. Eu casei em 3 meses sem gastar R$1. E quando a gente aceita o querer de Deus, Deus faz. Deus muda a nossa vida que a gente não acredita. Eu fiquei 2 anos afastado e nesses 2 anos Deus cuidou de mim de tal forma que nem eu acreditei. Eu andei com meu carro 2 anos com o documento atrasado. Eu não fui parado uma vez. Uma vez ia para todo lugar. Rodava no Uber. O Uber bloqueia o documento do carro assim que atrasa. Eu rodei 2 anos com o documento atrasado. Então quer dizer, o cuidado de Deus quando a gente faz o querer de Deus é diferente.
Então, o cuidado que Deus tem com a gente depende da gente. Se a gente aceitar o querer e a vontade de Deus, Ele vai cuidar, Ele vai nos livrar. Questionamento, igual ele falou, tem. A gente vai questionar. Muitas das coisas a gente não quer aceitar. A gente não vai aceitar. Eu perdi minha família. Por burrice minha, por cabeçada minha, perdi. Mas Deus restituiu. Deus mudou meu casamento. E através disso, eu venho aprendendo muito. Antigamente eu jejuava todo dia. Eu lia a palavra todo dia, tá ali aqui que igreja mentia, era todo dia pelo menos 20 minutos de joelho na beira da cama de sair para trabalhar. E eu pretendo voltar com isso. Amém. Jesus, eu pretendo voltar, não estou 100% ainda, mas Deus ele vai moldando, Ele vai trabalhando, e Ele vai fazendo da maneira que Ele quer. Aleluia. Porque o que Ele planejou para mim é desde antes do ventre da minha mãe. Não adianta. Foi um cantor que hoje em dia ele é famoso, Daniel Berg. Ele foi na minha casa e ele falou para mim que eu fui oferecido quando eu era menor, quando eu era criança nem tinha. Quando eu era criança. E nem isso impediu o querer de Deus sobre a minha vida. Deus, aleluia. Eu era batizado na igreja católica. Me batizei, minha mãe ficou feliz da vida porque ela falava que nunca via o filho dela dentro da igreja. Mas ela sempre me apoiou. Ela ia também, às vezes, foi na igreja do pastor Cláudio. Hoje em dia eu não chamo ela para vir aqui porque ela está em Brasília cuidando da minha avó. Mas quando Deus faz da melhor. É a melhor coisa. Aleluia. Quando você aceita o querer de Deus, o que Ele faz nas nossas vidas, não tem explicação. A gente não acha palavras para explicar. Espírito Santo. E é isso que eu falo. Deus sempre supriu. É que Ele tinha medo de morar sozinho comigo na casa. E hoje em dia a gente vive bem. Tem uns apertos, todo mundo passa. Um apertinho aqui, um apertinho ali. Passa, não tem jeito. Mas graças a Deus supre todas as coisas. A gente não passa vontade, meus filhos não passam vontade. Mas isso é por quê? Porque a gente resolveu fazer o querer de Deus. Deus quer ela louvando, quer eu pregando. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos prestar atenção nos detalhes. Bíblia são detalhes. Às vezes a gente deixou de nenhuma palavra, a gente se perde. A gente não entende aquilo que Deus quer falar com a gente. Então, se a gente se apegar a detalhes, a gente vence na vida. Através do Senhor. E assim Deus veio me abençoando. Foi uns 2 anos da minha vida que eu não sabia explicar. Eu saía para trabalhar, trabalhava 2, 3 horas, voltava com o dinheiro de um dia inteiro. E eu não entendia. Falava, Deus, mas como isso acontece? E aí chegava a noite, na hora do culto, o irmão falava assim, quando você faz a vontade de Deus, Deus brada na sua vida. Amém. Eu muitas das vezes deixei de ir para a igreja para trabalhar. Nessas 2 horas de culto, eu não fazia o que eu fazia 1 hora. E eu não entendi, eu falo, mas Deus, esse é o melhor horário que tem para trabalhar. E eu não consigo fazer dinheiro. Aí eu comecei a parar de trabalhar e comecei a focar na igreja. Deus fez coisas inacreditáveis. Eu comecei a trabalhar de manhã em vez de trabalhar à noite. E Deus começou a suprir aquilo que estava faltando. Né? E o que eu quero dizer para os irmãos hoje vamos fazer a vontade de Deus nos nossos corações. Vamos fazer aquilo qual Deus nos ordenou. O pastor é para ser pastor. O irmão é para ser obreiro, é para ser obreiro. A irmã é para limpar a igreja. Vamos limpar a igreja, mas faz de coração. Vamos fazer aquilo que Deus ordenou a nós de coração. Para Deus, para dar nas nossas vidas. Só dessa forma. Eu não falo só prosperar financeiramente, essas coisas não, mas espiritualmente, principalmente. A gente precisa. A gente não tem noção da guerra espiritual que é quando a gente dobra o joelho para orar. A gente não sabe como é que funciona, muitas das vezes. Mas a guerra é grande. O diabo está ao redor a todo momento. A todo momento o diabo está rodeando. É uma brecha nossa e ele entra. Basta só uma brecha e ele faz o arruaça na nossa vida. E a gente não entende e fala, mas por que Deus deixou acontecer? É para a gente ver o poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Ele vai deixar você passar uns perrengues muitas das vezes porque é teimosia nossa. A gente passa por essa situação por teimosia. Assim como Saul, ele pecou, ele não obedeceu a palavra de Deus. Deus falou para ele matar todos daquela cidade. E ele fez o quê? Ele supriu, ele poupou a vida do rei e de algumas ovelhas. Das melhores ovelhas, ele fala. Se você for ler na Bíblia, ele fala de uma das melhores ovelhas. Então, se Deus falou que é para matar, é para matar. É para fazer.
Deus falou que é para você vir louvar, e dar o seu melhor. Ah, eu não sei louvar. Não é você que vai louvar, você está louvando para Deus, você está louvando para ninguém na igreja. A partir do momento que você pegou o microfone, você tem que adorar a Deus. A gente não tem que adorar nenhum humano, a gente não tem que esquecer o mundo. É Deus, a gente tem que focar em Deus, para a gente fazer o nosso melhor sobre a terra, né? Porque Deus, como o pastor falou, ele vai pregar o evangelho a todos os moradores da terra. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente só tem que entender da melhor forma o que Deus quer sobre as nossas vidas. Porque ali, quando Samuel foi à casa de Jessé, ele achava que era qualquer um daqueles 6 filhos que estavam sentados na mesa. Mas a todo momento ele perguntava para Deus: é esse? Passou um, é esse? A todo momento. Em nenhum momento ele agiu por conta própria. Passou Samar, passou. É esse Deus? Deus, não é esse. Não está aqui. E cadê? Cadê o teu servo a qual o Senhor falou? Ele perguntou para Jessé: tem mais filhos? Jessé falou: tenho, mais novo, está apacentando as ovelhas. Aleluia. Ele estava apacentando as ovelhas. Hoje em dia, apacentar as ovelhas é o que? É o que o pastor faz, apacentar as ovelhas. Aleluia. Ele está apacentando as ovelhas, então chame-o. A gente não pode oferecer o holocausto a Deus sem Ele. Como que você vai oferecer algo se está faltando o rei? Oh, Jesus. Isso já foi coisa que Deus já tinha programado, não foi coisa de imediato, Não, isso aí foi há 30 anos, há 15 anos que Davi na época, se eu não me engano, era 14 a 15 anos que Davi tinha na época. Então Deus já tinha esse propósito na vida de Davi, né? Só que Davi começou a reinar depois de 15 anos, quando Saul morreu. Saul morreu para Davi assumir. Saul reinou 40, Davi começou a reinar com 30 e reinou 40 anos. Aleluia. Então, se a gente quiser o reinado a qual Deus tem nos oferecer, que a gente venha dar ouvido à palavra de Deus. Aleluia, que a gente venha fazer o querer de Deus, para que a gente possa reinar da melhor forma na terra. E eu não estou falando de castelo, não estou falando reinado aqui, ó, debaixo de Deus, obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo a qual Deus nos ordenar. A Margarete falou aqui que o rapaz foi abraçar um mendigo. Eu me lembrei de uma época que a gente estava com a campanha na igreja do pastor Cláudio, e ele vai marmitas à noite. E eu caí de cabeça. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou de cabeça, eu faço. A gente saiu para entregar. O pastor Cláudio virou para mim e falou: abraça aquele rapaz ali, ó. Ele estava fedendo, mas Deus queria algo com ele. Eu fui lá e abracei o rapaz. A gente não pode ter nojo só porque ele está fedendo. A gente tem que fazer aquilo que Deus nos ordenou. Deus nos ama da mesma forma. Só porque ele está fedendo, que Deus não vai amar ele. Da mesma forma que ele pode estar fedendo hoje, pode ser eu amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã só pertence a Deus. Então que a gente venha fazer da melhor forma. Venha fazer da melhor maneira. E foi ali que Deus começou a me usar mais. Quanto mais eu me entregava, mais Deus me usava. Quanto mais eu me entregava, mais Deus me usava. Eu comecei a fazer visita em lares com a igreja. Eu via coisas que um recém-convertido não aguentaria. Mas era aquilo que eu queria para mim. Aqui falava, eu parava de trabalhar para ir fazer visita, para ir fazer as coisas. Aqui falou: olha, você tem que parar um pouco. Eu parava às 7 horas da noite, muitas das vezes ia para o monte. Quantas vezes? Ia 3, 4 vezes na semana para o monte. Eu fazia propósito muitas das vezes sozinho. Eu não tinha isso. E eu sinto saudade disso. Eu sinto vontade disso. Assim como eu falei que eu sentia vontade de usar um paletó para vir para a igreja. Eu sinto vontade disso. Eu sinto saudade. Então, mas é vontades que Deus coloca no meu coração. Então eu tenho que fazer com honra. Eu tenho que honrar o nome de Deus. Quando alguém for falar algo de Deus, que eu tenha argumentos para falar. Muitas das vezes já chegou na quadra, a gente está na quadra, o pessoal critica, quer debater. Você tem que ter argumentos dentro da palavra. Você não pode debater de boca. Se você levar a pessoa para a palavra, porque muitas das vezes já ouvi falar que eu calei boca de gente que pode que eu levei para dentro da Bíblia e a pessoa não teve argumentos. Então que a gente venha ter a palavra na planta dos nossos corações, para que a gente possa ter argumentos para falar quando a pessoa vem questionar: mas a igreja é isso, mas na palavra diz isso. Você não vai debater com palavras do mundo, não. Você tem que debater dentro da palavra. Você tem que levar a palavra para aquela pessoa que está necessitada. Muitas das vezes a pessoa não quer aceitar um crente, né? Não quer aceitar. Muitas das vezes a gente deixa de trazer uma alma para dentro da igreja por falha nossa.
Ah, eu não vou naquela festa porque vai ter bebida. Mas naquela festa você pode levar a palavra de Deus para 2, 3, 6 pessoas que vai sentar na sua mesa. Aleluia. Você pode fazer a mudança. A gente tem que ser a mudança. Aleluia. Se a gente quer ter mudança, a gente tem que fazer a mudança. E através da nossa vida, Deus vai mudar o coração daquela pessoa. Porque a gente levando a palavra, ali ela vai ficar pensando e Deus brada o coração daquela pessoa. Puxa, mas a pessoa falou isso e isso para mim. O porquê? Ela vai ficar meditando naquilo. Então a gente faz a mudança levando a palavra. Enquanto a gente quiser a palavra só pra gente aqui dentro da igreja, a gente não vai fazer mudança nenhuma lá fora. Nenhuma. Então que a gente venha ter a palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, para quando você estiver conversando com a pessoa. Muitas vezes é uma conversa aleatória, você entra dentro da Bíblia e a pessoa nem percebe, e você vai começando a pregar, você vai começando a falar para a pessoa. Convida a pessoa para vir para a igreja, você nem sabe, a pessoa aparece. Como já aconteceu várias vezes. É dessa forma que a gente vai fazer a mudança lá fora. É dessa forma que a gente vai salvar almas lá fora que estão perdidas. Muitas pessoas estão afastadas por conta de palavras, como a Margarete falou, como o irmão falou, por conta de palavras que ouviu dentro da igreja. Eu vi gente saindo da igreja falando que nunca mais voltaria por causa de uma risada que a irmã deu da outra que estava louvando, que errou o louvor. Misericórdia, Deus. Então muitas das vezes a gente mesmo dentro da igreja nem sabe que a gente afastou almas. Meu Deus, é verdade. A gente não tem que afastar almas, a gente tem que acolher almas. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que fazer o querer e a vontade de Deus, mas a gente tem que trazer almas. Porque assim como Deus falou para... Aleluia. Agora eu não vou lembrar para quem, mas ele falou que ele não queria mais como pescador de peixe, mas pescador de almas. Mas por que ele não queria como pescador de peixes? Porque ele pescava o peixe para matar. E ele queria pescar almas para viver. Aleluia. Ele tinha que pescar almas para sobreviver, para viver aquelas pessoas que estavam morrendo. Eu tinha que reviver aquelas pessoas de volta. É isso que Deus quer da gente, pescadores de almas. Vamos pescar gente lá fora, vamos trazer gente para a igreja. Não é por força nem por violência, é com a palavra que a gente vai fazer. É a gente mostrando que a gente mudou. Muitas vezes lá na roda minha mãe a pessoa fala: caramba, mano, depois você entrou para a igreja, você mudou bem. Você era estressado, você era estourado. Fala, não fui eu que mudei, foi Deus que me mudou. A gente tem que falar. A gente não tem que se glorificar. Ah, eu mudei mesmo, você viu? Não. Sendo que a gente sabe que não foi a gente que se mudou por si próprio. Teve um trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Então que a gente venha fazer o querer e a vontade de Deus. É isso que Deus quer para os irmãos hoje. É isso que Deus pede para os irmãos hoje. Venha fazer a vontade de Deus de coração. Amém? Irmãos, eu fiz aqui fiz aqui, ó, tem aqui 2 folhas aqui, mas o que Deus quer falar para os irmãos hoje é isso. Amém? Que a gente venhamos fazer o querer e a vontade de Deus. Amém? Assim eu agradeço minha rica oportunidade.